Você tem diabetes e está tendo dificuldades em alcançar um bom controle da glicose? Vem comigo que eu vou te ajudar. Primeiro, o que seria um bom controle glicêmico? A gente tem duas métricas principais para avaliar: a hemoglobina glicada e o tempo no alvo. A hemoglobina glicada é um exame colhido no sangue periférico que vai mostrar para a gente a média da glicose dos últimos 3 meses. E qual seria a meta de hemoglobina glicada para cada paciente com diabetes? Essa meta deve ser individualizada, mas em linhas gerais, uma hemoglobina glicada menor que 7 seria uma boa hemoglobina glicada, menor que 6,5 seria uma ótima hemoglobina glicada. Lembrando que indivíduos idosos mais frágeis, a gente pode aceitar uma hemoglobina glicada um pouco mais alta. Gestantes, a gente precisa de uma hemoglobina glicada mais baixa, desde que, é claro, a pessoa não tenha hipoglicemia. E uma outra métrica é o tempo no alvo. O tempo no alvo a gente só consegue ver através dos sensores de glicose contínuo, por exemplo, o Freestyle Libre, que fica com o paciente aí durante 14 dias um sensor e a gente avalia quanto tempo essa pessoa ficou no alvo. Qual alvo? Entre 70 e 180 para a maioria dos pacientes, lembrando também que para idosos a gente pode ter um tempo no alvo aí de 50%, se for um idoso frágil, e gestante, a gente tem que ser também mais rigoroso. E como que a gente alcança esse controle glicêmico? Eu acho que uma coisa muito importante que está em nossas mãos é a alimentação do dia a dia. Através da nossa alimentação, através de boas escolhas, a gente consegue mudar muito o nosso controle glicêmico do nosso paciente com diabetes. Então, por mais que a gente tenha medicamentos de ponta, insulinas modernas, sem uma adequada alimentação, a gente não vai conseguir alcançar o controle glicêmico. E para isso a gente precisa de informação. E todo paciente com diabetes precisa entender, por exemplo, o índice glicêmico dos alimentos. O que é o índice glicêmico? É a velocidade com que a glicose vai subir depois que a gente come determinado alimento. Então, alimentos com alto índice glicêmico são aqueles alimentos em que a velocidade que a glicose sobe pós ingestão é muito rápida. Então, por exemplo, melancia. Melancia, a gente sabe que é uma fruta que tem um índice glicêmico alto, porque ela vai elevar rapidamente a glicose depois da sua ingestão. E existem alimentos com baixo índice glicêmico. Então, se a gente for por esse lado aí das frutas, abacate é uma fruta com baixo índice glicêmico, o morango também tem baixo índice glicêmico, porque a gente sabe que a velocidade com que a glicose vai subir depois que a gente come esse alimento é mais lenta. Então, se a gente tem menos pico de glicose, melhor para o controle da hemoglobina glicada, mais tempo no alvo, menos altos e baixos, que também é super importante nesse controle. Mas então, será que a gente precisa excluir da nossa dieta os alimentos com alto índice glicêmico? Não, não é bem assim. Existem estratégias para a gente poder se alimentar dos alimentos com alto índice glicêmico e isso não tem impacto na nossa glicose, tanto impacto na nossa glicose. Então, existem algumas dicas importantes. Primeiro é a quantidade. Então, lembrar que comer uma fatia de melancia é diferente de comer uma melancia inteira. Imagina o pico, a velocidade com que a glicose vai aumentar depois de uma melancia inteira. Então, a quantidade importa. Segundo, todo paciente com diabetes precisa entender que precisa fazer refeições mistas. O que significa isso? Sentou para comer, procurar comer fibra, a proteína que vem das carnes, dos laticínios, dos ovos, as proteínas vegetais, por exemplo, o feijão,
precisa escolher, se for comer gordura, uma gordura boa, e pode sim comer um carboidrato. Só que aí que vem a estratégia interessante. Na hora que for começar a comer, comece pela fibra, pela proteína, deixe o carboidrato por último. Porque quando a gente faz isso, a gente diminui o índice glicêmico desse alimento. Então, por exemplo, vai comer um prato de macarrão e vai medir a glicose depois, o pico de glicose é 1. Agora, se comer primeiro um prato de brócolis, por exemplo, e depois comer o mesmo prato de macarrão, você vai perceber que a glicose ela vai subir mais lentamente e ela vai ter um pico menor. Então, essa é uma estratégia da gente diminuir o índice glicêmico de um determinado alimento. Coma primeiro a fibra, primeiro a proteína, para depois comer o carboidrato de índice glicêmico maior. E para encerrar, o que seria um prato saudável? É aquele que é composto de metade do prato de verduras e legumes, só que eu vou excluir daí mandioca, todas as batatas e inhame, porque esses alimentos pertencem à categoria carboidratos. 1/4 do prato de proteínas, sendo que metade disso é proteína animal, e aí entram as carnes e os ovos, e metade dessas proteínas vegetais, que seriam as leguminosas, feijão, lentilha, milho, soja. E 1/4 desse prato de carboidratos, e aí entra o arroz, as massas em geral, e as batatas, a mandioca e o inhame. E aí, na hora que você for começar a comer, comece sempre pelos legumes e verduras, vem depois para as proteínas e por último o carboidrato. Fazendo isso, você vai reduzir o pico de glicose pós-refeição e com certeza vai melhorar o seu controle glicêmico.